primeiro ano do ensino médio. Vamos trabalhar um tema agora para fecharmos a ideia de socialização em toda a sua importância, compreendendo lá no início do ano sobre a sociologia, sendo introduzida como uma abordagem científica, um olhar científico e uma metodologia para compreender um contexto histórico, a sociedade capitalista industrial e hoje a sociedade de consumo, mais chamada em sua pós-modernidade. Agora precisamos entender os mecanismos de controle social para fecharmos toda essa ideia do processo de socialização. Vamos lá? Vamos lá, alunos. Vamos trabalhar as habilidades que se espera de vocês e que vocês estão desenvolvendo agora no primeiro ano, vão se ampliar no segundo, no terceiro e assim por diante, em outras formações mais adiante, as habilidades de humanas, né, alunos, tão importantes para a visão de mundo e para a interação social de vocês. Então, uma das habilidades importantes é compreender o processo de socialização. Qual é a sua importância, como ele se dá, qual é a sua organização, quais são seus conflitos, quais são os seus pontos fracos, né, seus pontos importantes, pois dentro dessa visão de mundo você também estará atuando de forma a influenciar esse processo, como pai, como mãe, amanhã como indivíduo em sociedade, como um profissional no mercado de trabalho, como um indivíduo agindo nos grupos sociais, você também estará fazendo parte do processo de socialização. Outra habilidade importante é compreender o processo de integração dos indivíduos na sociedade e nos diferentes grupos sociais. Como se dá essa integração? Quais são as habilidades necessárias? O que preciso estar aprendendo? Qual é o nível de consciência e de compreensão desses processos para que eu me integre socialmente? Qual é a importância das instituições sociais nesse processo de integração? Avaliar o papel das instituições na socialização e no controle social. Cabe a nós, indivíduos, termos uma visão crítica do papel dessas instituições, tanto na socialização, que cabe a essas instituições socializar o tempo todo indivíduos em sociedade, como também vem a se operar o controle social em sociedade, sua importância e também seus conflitos. Reconhecer o controle social como mecanismo de exercício do poder, até onde o controle social deixa de ser um mecanismo importante de produção de coesão social e passa a ser um mecanismo de exercício de poder, de manipulação, até mesmo de repressão, né? E quinto, identificar a importância na interação dos grupos sociais na construção e desconstrução de padrões de comportamento social. Você deve se lembrar que em sociologia nós começamos a entender no início do primeiro ano, né, médio, você deixou o fundamental para trás, entrou no ensino médio com sociologia, filosofia, né, novas disciplinas, e perceber que a sociologia não é a ciência que estuda a sociedade, é a ciência que estuda o comportamento do indivíduo em sociedade. E quais são os padrões desse comportamento? Como que eles acontecem? Quais são as suas influências? Quais são suas origens? E como se constrói e se desconstrói padrões? Existiam padrões na década de 30, padrões na década de 70, padrões no momento de uma sociedade de capitalismo industrial, hoje uma sociedade vista como sociedade essencialmente de consumo, onde os padrões sociais de comportamento vão mudando e como nós podemos ter um olhar mais consciente sobre esse processo. Essas são as habilidades a serem conquistadas nesses estudos. Vamos lá. Por que existe a escola? Você hoje já consegue jogar num olhar um pouco mais crítico? Coloque aí um pouquinho de foco, né? Momento de desenvolvimento, momento de estudo, momento de ampliar a sua visão de mundo. Para e olha para
essas questões com um pouquinho mais de propriedade? Você conseguiria definir ou pensar já no processo de socialização a importância da escola? Por que ela existe? Como que ela é organizada? Qual é a função dela? É isso mesmo. Vamos aprofundar sim. Por que devo seguir regras? Você já faz uma ideia? Tem alguma coisa, algum aspecto a ver com o processo de socialização? Tem alguma coisa a ver com controle social? Por que existe tanta violência na sociedade? Por que eu preciso trabalhar? A sociologia não tem a intenção nem a pretensão de dar respostas a essas questões. O que a sociologia busca é sistematizar, fragmentar, desnaturalizar, analisar e compreender esses processos para que nós tenhamos um olhar sociológico e uma contribuição dessa ciência no próprio desenvolvimento da sociedade, em busca de sua sustentabilidade e coesão. O Peter Berger, pessoal, vamos aqui. O Peter Berger nasceu em 1929 e morreu em 2017. E ele nos traz que o processo de socialização constitui a interiorização do que o Durkheim coloca como fatos sociais. Esses fatos sociais são determinados por um conjunto de comportamentos, e o Berger ele pega essa análise do Durkheim juntamente com a visão do Max Weber, que coloca um aspecto mais subjetivo na visão de mundo de cada indivíduo, que interioriza a realidade vivida, que é subjetiva, é interna, que gera a visão de mundo, portanto, o comportamento do indivíduo, em um desenvolvimento que os integra em grupos sociais. Então essa é uma ideia interessante, um conceito interessante sobre a ideia de socialização que nós já viemos trabalhando sobre Max Weber, sobre Emile Durkheim. Você viu também a visão do Karl Marx, agora do Berger, que eu vou interiorizando uma série de regras e normas que vão fazer um conjunto de ideias que vão fazer com que eu me identifique com certos grupos ou procedimentos ou comportamentos sociais dos quais eu estarei me inserindo. Portanto, o processo de socialização vem por aprendizagem, aprende-se por tentativas, erros e repetições na escola, na família, nos grupos sociais, na empresa, assim por diante. Por imitação, repete-se mecanicamente esses comportamentos aprendidos. E algo muito interessante no processo de socialização, que é por identificação. Assume-se como nossos determinados comportamentos que os grupos têm como aceito e repetem esses comportamentos como uma ordem dentro de determinados ambientes, né? Só que a ideia de identificação é que nós vamos nos identificando com determinados grupos. E isso é muito importante, pois essa identificação vai determinando também a nossa visão de mundo e a nossa ação social em sociedade. E no processo de socialização, nós temos o tal do controle social, tá? Como soa para você uma ideia que existe um controle social? Como soa para você? Como repressão? Como ordem? Como que é isso? Controles sociais são mecanismos pelos quais se garante uma conformidade à ordem social. O que é garantir uma conformidade? A ideia de conformidade é um termo que remete à ideia de que algo precisa ser estabelecido com uma ordenação sistemática, como um organismo que precisa funcionar entre vários sistemas que o compõem. Isso é a ideia que pressupõe o termo conformidade. A sociedade precisa ter uma conformidade, uma ordem, constitui um conjunto conhecido de instituições e procedimentos que podem ser entendidos sobre duas perspectivas:
funcionalistas e de conflito, instituições, procedimentos, normas, regras, hábitos que são estabelecidos em duas perspectivas, funcionalista e de conflito. Vamos entrar nesses termos mais conceituais, que eles são muito importantes também para processos seletivos como o Enem, né? Cai em humanas lá essas ideias, aí você já tem uma visão aí para poder estar tendo um pouquinho mais de assertividade nesse processo. Então, qual que é a perspectiva funcionalista? O que o termo funcionalista lhe remete, aluno? O que mais ou menos pressupõe o termo funcionalista? Funcionalismo, funcional. Isso não lembra um pouco aquela ideia do positivismo de Comte? Auguste Comte, no início de uma sociedade já capitalista industrial, percebeu a necessidade de criar conceitos que organizasse a sociedade de forma sistêmica. Aí vem o positivismo de Comte. O Durkheim levou esses conceitos a um outro patamar com a sua ideia de identificar padrões na sociedade para analisá-los e assim ter uma visão mais sistemática da sociedade. O Durkheim, amigos, alunos e alunas, ele era um funcionalista, um teórico funcionalista. Daí vem esse termo, funcionalista, uma perspectiva de como a sociedade capitalista poderia ser ordenada, organizada. A perspectiva funcionalista baseia-se na ideia de que o controle social deve ser exercido para a manutenção de uma ordem. Então é necessário um Estado, é necessário um poder executivo, legislativo, judiciário, um sistema de formação dos indivíduos para o mundo capitalista, para a sociedade capitalista de produção e consumo, sociedade politizada, se espera, sociedade com visão ambiental e social, uma ordem. E qual seria a ordem para que isso ocorresse da forma que é necessário ocorrer, né? Ela concebe a sociedade como um organismo, portanto, no qual as diferentes partes devem se relacionar harmonicamente. Não tem como um organismo terem partes desse organismo que não funcionam bem, pois aí entra o conflito, né? Aí entra a anomia social que o Durkheim falava, que nós estudamos em aulas anteriores. Então a ideia do funcionalismo é que a sociedade funcione, né? Que a sociedade seja coesa, tenha uma coesão social. Então as instituições que nós já estudamos, as mesmas instituições de socialização, como fundamentais para o exercício desse controle, que remete também à ordem social, né? Porém, aqui cabe a reflexão que, em meio à perspectiva funcionalista, nós também temos a ideia de conflito, pois as instituições sociais nem sempre cumprem devidamente o seu papel, e aí existe essa ordem de conflito, onde a sociedade começa a questionar as instituições, como o Estado, por exemplo, em sua ação como instituição que cabe a ela o controle, e como está sendo feito esse controle, e como está sendo feito o processo de socialização por parte dessas instituições. Já a perspectiva do conflito, o próprio nome diz, ela sai da ordem funcional, né? Então percebe-se o controle social não como uma ordem funcionalista, como uma ordem funcional no sentido de organizar a sociedade. Percebe a ideia, as instituições sociais exercendo um controle social como uma forma de poder, né? Aí é o que nós vemos na sociedade muito comumente, mundo afora, que repercute obviamente nas contradições e conflitos da sociedade, pois toda forma de poder que se impõe perante os demais, obviamente terá rupturas, terá conflitos, terá situações mais complicadas nessa ordenação social. Então associa
a ideia de conflito, associa o controle social e a ideologia, preste atenção, na medida em que possibilitam que a visão de mundo de um grupo se transforme em um padrão para grupos sociais e para toda a sociedade. Então a ideia de controle social e também a ideia de ideologia, ela traz inerente em si um perigo, né? Por que um perigo? Pois existe um padrão de pensamento, um padrão de visão de mundo. Uma forma de verificar isso com facilidade é quando você vai discutir algo sobre questões políticas com alguém com essa tendência de extremismo ideológico. Dificilmente aquela discussão vai chegar em algum ponto, pois esse extremismo limita a pessoa a um padrão, né? O padrão socialista de visão de mundo ou o padrão liberal de visão de mundo, que carregam inerentemente em si esse perigo, pois esse padrão gera o conflito e limita muitas vezes a ação social no sentido do seu próprio desenvolvimento. Então, reflita sobre essas questões, tá, aluno? Na sua visão de mundo. Nós podemos colocar essa ideia de conflito, a perspectiva de conflito e a perspectiva funcional como a ideia de um galinheiro, né? Então você percebe que no galinheiro existe uma ordem funcional, né? Existe a cerca, as galinhas estão todas ali dentro do galinheiro e dentro daquela ordem social existe um sistema funcionalista, né? Uma visão de sistema de um grupo social que através de uma ordem ele vai funcionar o galinheiro mais ou menos. E a ideia de conflito é se essa galinha resolve pular a cerca, ir além da cerca, ir além daquela ordem funcional, onde começa a gerar os conflitos, né? Onde começa a acontecer essas questões mais conflitantes, porque lá fora é um outro mundo, né? Onde ela pode se dar muito mal, ela pode enxergar mais do que aquele mero sistema, e aí a sociedade tem esses momentos aí também do conflito, no sentido negativo, de conflito mesmo, no sentido de ruptura, pois se percebe um poder exercido e a galinha cansou-se daquele poder, ela tenta por algum meio transcender aquele poder, e aí a ideia da essência do conflito. Exemplos de mecanismos de controle, pessoal. Olha aqui que exemplo tremendo, né, de mecanismo de controle social. O presídio. A ideia do presídio é uma perspectiva funcionalista, entendeu isso, aluno? Por quê? A ideia da perspectiva funcionalista é uma ideia legitimada pelos grupos sociais, nós aceitamos como correta, é uma ideia normativa que determina regras. Então, se o indivíduo sai fora dessas regras, ele gerou um conflito social. Para voltar à ordem, esse indivíduo vai ser penalizado, né? E a ideia do presídio é que esse indivíduo volte à ordem normal, funcionalista, para que a sociedade continue no seu caminho, entendido de forma hegemônica como um caminho mais adequado para a sociedade. Temos aqui então um mecanismo de legalidade. O indivíduo necessita estar legalmente inserido na sociedade, senão ele é penalizado. Como a galinha que pulou a cerca para o lado de lá, ela pode ser pega pelo cachorro, ela pode ser pega pelo dono do sítio e penalizada de alguma forma, para que ela volte a se inserir na sociedade ou tenha uma penalidade mais severa, né? O presídio entra como um mecanismo de controle social, portanto, né? Obviamente, quem está dentro do presídio pressupõe que vai ser novamente inserido à sociedade, né? Exemplos de mecanismos de controle social também temos. O controle que ocorre na família. Não são instituições de socialização? Nos grupos sociais. Tá? Temos aqui a família, né? Temos aqui a escola como um grupo social, empresas, trânsito, relações, as obrigações que eu tenho em
em relação à escola, à família, ao trânsito, aos demais grupos sociais e os padrões de comportamento. Padrões de comportamento. Então vamos imaginar um grupo social como um grupo de torcedores de um time como Atlético, Paraná ou Coritiba. Existem padrões de comportamento. O indivíduo não vai chegar com a camiseta do Coritiba no meio da torcida do Atlético, né? São padrões, ele será penalizado por isso. Então existe um controle social. Na escola, o aluno espera-se dele um determinado comportamento, pois ele estará sujeito a penalidades se ele for muito indisciplinado em sala de aula, por exemplo, prejudicando o sistema ensino-aprendizagem. Então, importante perceber o princípio de direito, pessoal, em meio a essa ordem social. Qual é o princípio de direito que aparece aqui? Onde o meu direito termina onde começa o seu, tá? Então, o meu direito como aluno termina onde o direito do outro que o outro aluno tem em aprender. Então, esse aluno aqui precisa ter um comportamento mínimo. E assim, o princípio de direito de cidadania que todos nós temos e deve estar articulando entre processo de socialização e controle social, que tem aspectos muito cotidianos e aspectos mais conflitantes. Os mecanismos de controle social trata-se dos elementos sociais que contribuem com a consolidação dos padrões de conduta da sociedade. Então tem aqui o exemplo do trânsito, né? Então determina padrões, né? Esse indivíduo aqui será analisado se ele está em determinados padrões. Habilitação em dia, documentação do veículo em dia, não bebeu antes de dirigir, está na velocidade limite da pista, né, da via. Então existem padrões de conduta a fim de possibilitar que as ações individuais tenham limites socialmente previsíveis e aceitáveis. Se esse indivíduo não respeita os limites, ele pode estar bebendo antes de dirigir e por esse ato social fora das normas e padrões, ele pode quebrar a ordem social no sentido de provocar um acidente, por exemplo, causando dano à sociedade. Não é mesmo, pessoal? Os mecanismos de controle sociais eles podem ser legais. Aqui nós temos um mecanismo legal de controle social, né? Embasado em lei. Imposto de renda, por exemplo, é um mecanismo legal e aceito e legitimado pela sociedade. Você paga seus impostos, né? Que serão direcionados à própria sociedade por investimentos públicos, né? A multa de trânsito também é um padrão, né, legal de mecanismo de controle social, quando organizados em leis e normas e regras, né? E temos também os mecanismos de controle sociais que não são legitimados por leis, são padrões de comportamentos tradicionais na sociedade, quando existem apenas normas coletivas. Por exemplo, o torcedor de determinado time vai utilizar a camiseta do time dele. Ele não vai entrar no meio da torcida do Corinthians com a camisa do Palmeiras. Ou comportamento em família, em reuniões familiares, encontros familiares, ou em um restaurante, ou em uma empresa, né? Padrões de comportamento esperados que são normas sociais que determinam um certo controle social na família, dentro do restaurante, na empresa, na sociedade. Legais e sociais. Entendeu bem? Isso para questões aí, essas questões humanas estão aí eventualmente caindo em Enem. É interessante perceber também essa ideia mais conceitual aí, tá legal? As roupas e também o que nós podemos chamar de uniformes que usamos são um exemplo da influência dessas normas legais e sociais impostas no meio social. Por que legais e sociais? Aqui é um uniforme militar. Ele é uma condição imposta a esse determinado grupo social, inserido em uma instituição social que promove o controle social através do uniforme, né? Aqui também nós podemos dizer que esse uniforme, de uma certa forma, ele é
legalizado na sociedade por normas, né, de uma empresa, de um ambiente de trabalho, como uniforme escolar. São indumentárias que nós utilizamos em determinados grupos que podem realmente ser vistos como uniformes, né? Só que vejam só como o uniforme transcende a questão de normas legais e ele vai para as normas sociais de repetição de costumes e comportamentos sociais, por exemplo, como num shopping center. Você não vai normalmente vestido num shopping center no seu horário de folga, de farda ou com seu uniforme escolar. Você vai com uma determinada roupa, mas não é a mesma roupa que você jogaria futebol, vôlei, ou estaria na praia, ou estaria em casa, sentado no sofá assistindo um filme. Normalmente você vai se vestir com uma roupa mais alinhada com a ideia social de estar se relacionando com pessoas em um shopping center. Interessante como existe essa normativa em todas as ações sociais que são vistas como processo de socialização, são vistas como controle social, como uma ordem natural e muitas vezes também como uma ordem de gerar mecanismos de dominação social que nós estaremos nos aprofundando no segundo ano. Agentes de controle social são os mesmos mecanismos sociais que realizam o processo de socialização. Você se lembra, né, aluno, que você pode se deparar com o termo instituições sociais ou agentes de socialização. A escola é um agente de socialização e também é uma instituição social. Cabe a esses agentes garantir uma ordem de comportamentos aceitáveis e coesos. Então é um comportamento aceitável que você se comporte de determinada forma em um restaurante. Aquilo é aceitável por aquele grupo social que está ali inserido. Da mesma forma numa empresa, da mesma forma para o militar, como assim também para o trânsito e assim por diante. Para a participação do indivíduo em sociedade. Então, exemplo, a família, Estado e escola são agentes sociais também de socialização e de controle social. A repressão social, ela vem acontecer justamente porque os agentes sociais têm a condição de efetivar o controle social. Os pais são agentes de socialização em relação à instituição família e eles têm a condição de operar o controle social sobre os filhos, né? Aí pode, obviamente, vir a repressão social. O Estado também pressupõe a condição de agente controlador da sociedade, que também pode estar criando essa condição da repressão. Então, alguns autores, como Althusser ou Althusser, como alguns pronunciam, identificam o aspecto repressivo por parte dos agentes sociais. Então, o que nós vemos aqui nessa charge? O povo tem razão. Então o indivíduo está gritando lá, abaixo a corrupção, fora Bolsonaro, fora Dilma, essa coisa toda. E os políticos dizem, e nós temos a polícia, né? O povo tem a razão, mas nós temos a polícia. E se necessário for, com a justificativa legitimada aos políticos, que é o poder executivo, de controle social, eles atuam com uma repressão social que é tão comum aí. Nós vemos sociedade nas greves de professores, greves do correio, greves dos metalúrgicos, né? Tenta ali um primeiro momento de articulação de movimentos sociais e quando essa coisa perde o controle vem a repressão, né? E essa repressão normalmente é para interesse desses políticos e não exatamente da sociedade, pois não houve ali uma condição de negociação e debate mais democrático. Então existe também a ideia de inverter o fluxo da repressão. Olha que interessante, existe essa ideia, existe esse debate no meio acadêmico e alguns sociólogos muito reconhecido internacionalmente como o brasileiro Carlos Nelson Coutinho, é alguém que
embasou muito bem conceitos de uma ideia de sistematizar procedimentos de maior controle sobre as instituições sociais. Uma ideia de maior controle sobre as instituições sociais deveria ter sido debatida, por exemplo, no processo da Lava Jato, que um grupo de promotores se debruçaram sobre uma ideia legal, né, legislar sobre um grupo de procedimentos que reduzisse a possibilidade de se produzir a corrupção. Obviamente, pelos grandes poderes midiáticos, pela imprensa e pela essa confusão toda que eles geram pelo meio da comunicação em massa, eles confundem toda essa ideia e não conseguimos chegar a um mecanismo que pudesse controlar melhor as instituições de controle social, que são os grupos políticos, tá? Em seus poderes legislativos, executivos e judiciários, né? Problemas que nós temos, né, na sociedade, né? Vamos adiante. Sanções sociais. Olha lá, mais alguns conceitos para você, aluno. Sanções sociais. O que é sanção? É uma penalidade por alguém não ter negligenciado regras, né? não quis se adaptar a regras e burlá-las de alguma forma e sofrerá sanções sociais. As sanções sociais podem ser positivas. Então, premia-se alguém ao mesmo tempo que sanciona o outro. Então, essa é uma forma positiva, entre aspas, de sanção social. Por exemplo, a sanção está inserida na premiação. Então, a competição. Você vai ser premiado porque você ganhou, você teve a nota mais alta, você chegou em primeiro lugar. Ao mesmo tempo que eu penalizo aquele que teve a nota mais baixa, que não foi premiado, que ficou à deriva do processo de premiação, né? De como o melhor que se destaca, né? Está ali inserida uma sanção. Então, esse é o aluno ou profissional padrão, né? Esse aqui é o profissional que nós queremos, esse é o aluno que nós queremos, tacitamente sancionando aquele que não está nesse padrão. Assim se forma um padrão de comportamento desejável por grupos sociais, que tacitamente sanciona aqueles que não estão atingindo aquele nível de padrão. E existem as sanções também negativas, quando existe a evidência da mera repressão mesmo, que podem ser formais e informais. Então essa aqui é uma sanção, é uma repressão imposta a alguém, uma penalidade imposta a alguém. Por exemplo, o excesso de velocidade, ele é uma transgressão de leis, né? E aí terá uma sanção, terá aí uma penalidade bastante, nem vou pôr tão severo, né? Porque o excesso de velocidade é um exemplo realmente importante, pois o excesso de velocidade é um dos maiores elementos que geram acidentes no trânsito, né, com consequências bastante sérias. Aquele indivíduo será penalizado por uma multa com valor significativo, perderá o direito de dirigir por um determinado tempo e terá que fazer uma reciclagem para ter novamente a sua condição de condutor de veículo. Então ele foi sancionado, né? Existe aí uma forma mais repressiva para corrigir aquele problema, como a bebida, ou um aluno em sala de aula muito negligente, muito disciplinado, tem que ser retirado da sala de aula para outros procedimentos levarem à correção daquele comportamento. As sanções formais, elas podem ser, nesse aspecto considerado como sanções mais repressivas, elas podem ser punições previstas em leis ou normas, como a prisão ou a multa. E elas também podem ser as sanções informais, que são bem interessantes, pessoal. Alguns autores colocam como ostracismo social. Ostracismo é se ver dentro de uma ostra, ser isolado.
aplicadas pela própria sociedade aos grupos sociais. Um exemplo muito curioso disso é a forma que se bloqueia, ou que se elimina, ou que se não dá atenção, que se coloca de lado pessoas nas redes sociais, né? Não dando like, não querendo saber daquelas informações, bloqueando ele no grupo e tal, ou o próprio bullying, né? Tá? Ou uma postagem ridicularizada nas redes sociais. Essa é uma forma de sanção que a sociedade impõe a indivíduos sociais. Olha que interessante, né, pessoal? Essas sanções muitas vezes elas são autoritárias e tendenciosas, claro, né? E muitas vezes elas chegam até a hostilização. São mecanismos de sanções informais inseridas no nosso meio. Interessante, né? Agora, não podemos esquecer que os papéis sociais, as normas sociais de regulação social dependem do contexto, né? Aqui existe um contexto, né, de comportamento. Por exemplo, a Índia seminua não tem nada a ver com uma mulher extremamente social no nosso meio social. A visão desses aspectos são diferentes e são de tradições sociais. No nosso caso, são de manipulações de modelos mentais por uma grande mídia e tal, um assunto um pouco mais profundo, mais para diante. Aqui nós vemos classes sociais em um determinado contexto e época que determinam uma série de regulações sociais, de sanções sociais, de repressões sociais. Aqui nós vemos um homem com uma espada na mão, porém utilizando saia, que é um outro contexto, um outro padrão de comportamento. Aqui nós vimos um rei da França, né? O rei Luís XIV, que essas vestes, obviamente, em nossa época seriam completamente estranhas para nós, né? E aqui uma ideia também dessa contextualização, pessoal. Essa moça de biquíni na praia, ao olhar para uma mulher utilizando burca, ela pensa tudo coberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Isso aqui faz todo sentido para a sociedade ocidental. Porém, essa mulher, ao ver uma moça de biquíni, ela pensa tudo coberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Porque, para essa mulher, a outra moça de biquíni, ela é uma mulher objeto, uma mulher como objeto de desejo, uma mulher como objeto de consumo como mercadoria, que é uma abordagem muito interessante do Bauman, que nós vamos ver no terceiro ano. E são visões, pessoal, que nós temos que procurar ter alteridade, né? Alteridade para procurar entender essas diversas visões de mundo, reduzindo os conflitos sociais, que nada são mais do que a diversidade social, que realmente muda a visão de mundo de cada indivíduo, né? Então, a ciência, na medida em que os indivíduos não apenas baseiam suas ações sociais no cálculo das recompensas e punições. Então, eu não acelero meu veículo porque eu terei uma punição. Eu trabalho direitinho na minha empresa porque eu terei uma recompensa. Eu vou me comportar na sala de aula porque eu não quero ser punido, não quero que os meus pais sejam chamados, não quero que seja acionado o conselho tutelar. Eu vou tirar nota alta porque eu vou ter uma recompensa. Essa ideia, ela é muito básica e reducionista como controle social, tá? A ideia de recompensa e punições socialmente previstas para o cumprimento das infrações e das normas sociais. Mas também que as pessoas acreditem na legitimidade das regras sociais estabelecidas. Entende isso? Existe, aluno e aluna, regras estabelecidas. Quando eu consigo percebê-las como uma ordem importante, a minha relação com esse controle social passa a ser positiva. Por exemplo, a polícia pode ter o conflito, a perspectiva do conflito, onde se dá a repressão, mas tem também a perspectiva funcionalista.
Por exemplo, em Vitória, há 2 anos atrás, você deve se lembrar, no Espírito Santo, houve uma greve da Polícia Militar. E chegou um momento que tinha de 10 a 20 homicídios por dia na Grande Vitória. E imagine, né, o caos estabelecido. Porque aquela instituição social, ela tem uma importância funcional muito grande, que deveria, através da legitimidade, ser defendida pela própria sociedade. Quando entram as ideologias, elas criam padrões, né, que começam a olhar para essas instituições sociais apenas como repressivas e perdem a noção de sua importância. O grande desafio da sociedade é que todas essas instituições possam serem percebidas como regras legítimas de controle social e que elas, pela consciência das pessoas em sociedade, poderem cobrar a transparência e a ação coerente desses agentes de socialização e controle social. Por isso que é um grande desafio para a sociologia, a filosofia, para a educação como um todo, que as pessoas não se limitem a idealismos e consigam olhar para a sociedade como algo que deve ser construído em ações sociais o tempo todo. Porque a verdadeira política é como que você age socialmente, como que a sociedade vai, através das ações de cada indivíduo, criando uma ideia política. Eu não vejo a politização dos alunos como a partidarização para partidos de esquerda ou partidos de direita. A politização deveria ser através da ação política de um indivíduo consciente em sociedade, que transcende padrões pré-estabelecidos que são utilizados por grupos políticos e econômicos para manipular o modelo mental dos indivíduos. Para isso, é necessário a interiorização das normas pré-estabelecidas socialmente, como base de valores e crenças que validam essas normas. Então, quando eu vejo o Estado como algo importante, a polícia como algo importante, a escola como algo importante, a igreja como algo importante, eu passo a procurar olhar como que o Estado, a igreja, a política, a escola, os partidos políticos devem agir para que eles cumpram as suas obrigações, sejam partidos socialistas ou partidos liberais, sejam igrejas cristãs ou budistas, né? Sejam escolas públicas ou escolas particulares. Como que essas instituições devem agir pelo crivo analítico de uma sociedade mais consciente em suas ações, colocando a política na ação social de cada indivíduo. Então, portanto, pessoal, punições e recompensas carecem de significados. Se eu vou agir apenas por punição e por recompensa sem significados, é uma sociedade medíocre, extremamente manipulada, extremamente padronizada as suas visões de mundo, que não transcende visões já pré-estabelecidas. Então, significados subjetivos, né, dentro da consciência do indivíduo, para que os indivíduos ajam com uma consciência, possam vir a agir com uma consciência social, sempre em contínuo desenvolvimento. É isso que nosso processo de socialização e controle social carecem muito. Por isso que em países como a Alemanha, que a educação é levada a sério, Japão, Inglaterra, a Suécia, né? Apesar de terem problemas sociais, a Suécia, não se vê mendigos na Suécia. Alguém vai falar, não, mas não dá para comparar a Suécia com o Brasil. Por que não dá? Quando eu não comparo a Suécia com o Brasil, então eu não olho, o Brasil precisa de uma educação buscando níveis da Suécia para corrigir as disparidades sociais. Se eu negligenciar essa visão, negligenciando o meu olhar para a solução dos meus problemas sociais de uma consciência em contínuo desenvolvimento. Tá? A Suécia é um país bem menor, é um país europeu, é claro. E assim nós olhamos, olha, como funciona a educação na Alemanha. Na Alemanha você entra no primeiro ano, passa o fundamental e o médio, não reprova. Mas esse
não reprovar não é como no Brasil, que às vezes o aluno passa em conselho de classe e não tem desenvolvimento. Olha, perceba a diferença. Não existe um olhar consciente sobre esse processo. Na Alemanha, o desenvolvimento acadêmico é de altíssimo nível, e quando o aluno vai se destacando em exatas, em humanas, ele vai sendo direcionado para áreas mais afins à arte, né? Ele vai sendo direcionado para formações mais alinhadas com as suas habilidades e competências, porque existe uma consciência de um processo de socialização e um controle social, que muitas vezes no Brasil são limitados por padrões que nós vemos aí, limitando tanto o pensamento social no Brasil. Então existem cercas, né, como no galinheiro, cercas legais, né, que fecham o galinheiro, cercas sociais que fecham o galinheiro e cercas morais que limitam o galinheiro. A forma mais efetiva de controle social não é o Estado, não é o Exército. Nós podemos dizer que a forma mais efetiva de controle social é a consciência de um indivíduo que vê a sociedade como sistema e que a politização do indivíduo está em sua ação no meio social para gerar uma sociedade melhor e, consequentemente, pessoas mais preparadas para serem os líderes sociais, tanto nas políticas, como nas empresas, como em todos os grupos sociais. Esse é o melhor agente de controle social. Na verdade, somos nós mesmos. O grande desafio de sociologia é fazer os alunos, em seu processo de socialização nas escolas, no ensino médio, a filosofia e a sociologia levarem o aluno para um nível de consciência social maior, para que suas ações sociais sejam transformadoras. Bem, aluno, estamos aqui fechando esses conteúdos. Um grande abraço para você e até a próxima.